Olá, boa tarde. Agora você fica atualizado com os principais destaques de hoje, dia 26 de setembro. E eu começo essa edição de segunda-feira com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. O Estadão. Banco Central limita a taxa paga por transação de débito e crédito em maquininhas. Medida entra em vigor no ano que vem e tem como objetivo reduzir custos para clientes e estabelecimentos. No Valor Econômico, dólar dispara e vai a R$ 5,36 com eleições no foco e exterior negativo. Patamar da moeda americana é o maior em mais de 2 meses. E agora o Globo. Ebola em Uganda. Sobe para 21 o número de mortes, menos de uma semana após primeiro registro. O país identificou 34 pessoas contaminadas pelo vírus no primeiro surto do vírus, aliás, de 2019, quando foram detectados apenas 5 óbitos. E por fim, Folha de São Paulo. Adolescente armado invade escola, dispara contra alunos e mata estudante na Bahia. Vítima tinha 19 anos e era cadeirante. Atirador foi ferido por um tiro e levado para um hospital na cidade de Barreiras. Sobre esse episódio triste que aconteceu hoje pela manhã, a aluna que infelizmente faleceu no ataque, identificada como Giane da Silva Brito, levou tiros e ainda facadas. E ainda não há informações sobre qual o motivo do crime. A Polícia Civil da Bahia informou que um jovem de 14 anos invadiu o local com um revólver calibre 38, 2 armas brancas e uma bomba caseira. Ele atirou contra os alunos por volta das 7 da manhã, pelo horário de Brasília. De acordo com o comando da Polícia Militar, o atirador chegou à escola disparando, enquanto os estudantes aguardavam o horário das aulas para entrar nas salas. Segundo os estudantes que estavam no colégio no momento do ataque, o atirador entrou na escola vestido de preto, deu um tiro no portão do colégio e assim que ingressou no prédio deu outro tiro. Com o som dos disparos, os alunos correram inicialmente para a quadra, depois para o fundo da escola até conseguirem sair do colégio. O adolescente estudava na instituição, mas não estava frequentando as aulas. De acordo com o relato de um funcionário da Secretaria de Educação de Barreiras, o atirador tentou enfrentar a polícia e foi alvejado. O jovem foi socorrido e levado pelo SAMU para o Hospital Geral do Oeste. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. A Polícia Civil investiga algumas publicações em redes sociais atribuídas ao adolescente com discurso de ódio. O pai do atirador, que é policial, foi chamado para prestar depoimento na delegacia da cidade. A Prefeitura de Barreiras informou que as aulas na escola foram suspensas por uma semana. Infelizmente, esse cenário se repetiu em uma escola na região central da Rússia nesta segunda-feira. Pelo menos 15 pessoas morreram, incluindo 11 crianças, após um tiroteio. O agressor cometeu suicídio. O suspeito vestia pullover preto com símbolos nazistas e uma balaclava. A nota dos investigadores ainda afirma que 14 menores e 7 adultos ficaram feridos. A escola-alvo do ataque tem quase 1.000 alunos e 80 professores. O presidente russo Vladimir Putin classificou o episódio como um ato terrorista desumano. O governo do Japão anunciou hoje a reabertura para visitantes individuais a turismo no país, programada para o dia 11 de outubro, com isenção de visto e sem limite de entradas por dia, permitindo assim que turistas internacionais aproveitem o país asiático muito mais do que nos últimos 2 anos e meio. A desvalorização do iene, que perdeu 20% de seu valor em relação ao dólar desde o início do ano, deve tornar o Japão ainda mais atrativo para visitantes, podendo ajudar a conter a queda da moeda nacional e dar um impulso à recuperação econômica. Venezuela e Colômbia reabriram nesta segunda-feira a fronteira para a passagem de veículos de carga após 7 anos de fechamento parcial e 3 anos de proibição total. Este é o primeiro passo para a tentativa de recuperar o intercâmbio comercial, que um dia já foi de 7 milhões e 200 mil dólares anuais, quase 39 milhões de reais pela cotação atual. No último domingo, centenas de pessoas atravessaram normalmente as 2 pontes habilitadas para a passagem de pedestres entre o estado venezuelano de Táchira e o departamento colombiano de Norte de Santander. Acho que a reabertura da fronteira melhora um pouco a situação de ambos os países, porque amplia o comércio entre as 2 nações, criando mais oportunidades de trabalho para ambos os lados. Teria mais movimentações de dinheiro e seria uma boa porta de entrada para a economia das 2 nações. Como ven, ya duramos 7 años
Como se pode ver, foram 7 anos com a fronteira fechada e foi um martírio para nós. É um privilégio poder esperar pela reabertura da fronteira. Venezuela e Colômbia restabeleceram relações após a eleição presidencial de Gustavo Petro, com a promessa de normalizar a fronteira binacional de 2.200 quilômetros, atormentada pelo contrabando e pela presença de grupos paramilitares. A relação entre os dois países sul-americanos se agravou de vez em 2019, quando o governo do colombiano Iván Duque reconheceu o líder da oposição Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela por questionar a reeleição de Maduro, descrita como fraudulenta por seus oponentes. E um estudo apresentado no Congresso Europeu de Oncologia, realizado no início de setembro, avaliou a relação entre poluição e o risco de alguns tipos de câncer. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 460 mil indivíduos não fumantes e tentaram elucidar os mecanismos pelos quais os poluentes podem gerar os tumores no organismo. Na pesquisa foi visto que existe uma associação clara entre aumentar a concentração da partícula de poluente no ar com o risco da doença. Isso vale tanto para os tumores de mesotelioma, em que este risco subiu 19%, quanto para os tumores de pulmão, com alta de 16%. Houve também um aumento de câncer de canal anal em 23%, de intestino delgado 30% e de glioblastoma, que é um tumor cerebral, de 19%. Vale destacar que os pesquisadores enfatizaram que quanto maior a concentração do poluente, maior o risco. As partículas dos poluentes são responsáveis por vários mecanismos de dano à mucosa que reveste os órgãos. Mas um dos prejuízos mais importantes é que a poluição pode promover mutações nas células supostamente normais. A mutação mais frequente causada pelos poluentes é a chamada EGFR. Outras alterações, chamada CRAS, também são relevantes e foram identificadas na pesquisa e estabelece a relação entre a poluição do ar e o desenvolvimento do câncer. O estudo traz à tona um olhar mais cuidadoso sobre os riscos que a poluição está causando à população de certas áreas do planeta. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a comercialização de 70 planos de saúde devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A punição divulgada pela ANS tem como base os resultados do monitoramento da garantia de atendimento do segundo trimestre deste ano. A suspensão começa a valer a partir do dia 30 de setembro e só será revertida se as operadoras apresentarem melhora no resultado do próximo trimestre. Segundo a agência reguladora, os planos somam 1.600.000 usuários, que permanecem cobertos. A lista dos planos com comercialização suspensa pode ser consultada no site da agência. E olha só, a NASA vai lançar a sonda DART em missão para colidir contra um asteroide e testar a defesa da Terra. O evento está previsto para acontecer por volta das 8 horas da noite de hoje, no horário de Brasília. A 11 milhões de quilômetros da Terra, uma sonda espacial do tamanho de uma geladeira vai colidir de frente em toda velocidade com um asteroide de 160 metros de diâmetro. Será a primeira vez que a humanidade tentará mudar o movimento de um corpo celeste, que tem como objetivo fazer um ensaio geral para evitar impactos futuros que poderiam varrer uma cidade inteira do mapa. O impacto será transmitido ao vivo no canal da agência no YouTube. Até agora, são conhecidos mais de 95% de todos os asteroides maiores que 1 quilômetro de diâmetro, capazes de deflagrar uma catástrofe planetária semelhante à que resultou na extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. Mais preocupantes são os corpos de 140 metros ou mais, semelhantes em destruição a uma bomba nuclear e que abriram uma cratera de 2 quilômetros de diâmetro. Destes, apenas 40% são conhecidos, o que implica na existência de milhares de projéteis desconhecidos cuja trajetória poderia cruzar nosso planeta em algum momento. A nave está equipada com um sistema de navegação autônomo que a fará colidir com o centro de Dimorfo a cerca de 22 mil km por hora.
O Dart pesa 570 quilos, cerca de 10 milhões de vezes menos que o Dimorpho. Mas se tudo correr bem, o impacto desacelerará o asteroide e o fará cair levemente em direção ao Dimínio, de modo que sua órbita será encurtada em alguns minutos, ou, o que daria na mesma, se desviará cerca de 15 metros, segundo Statler. A ameaça é tão significativa que em 2017 a NASA aprovou o gasto de 324 milhões de dólares para tornar essa missão uma realidade. A raça de cachorro Corgi, que era a preferida da rainha Elizabeth II, que aliás teve 30 ao longo de sua vida, atingiu preços recordes no Reino Unido nesta segunda-feira, após a morte da monarca. Durante o jubileu de platina da rainha, eles tiveram um papel de destaque nas comemorações dos 70 anos de reinado de Elizabeth II. Até uma câmera Corgi foi instalada no mercado Leadenhall de Londres para permitir aos súditos tirar fotos com a raça de cães favorita da monarca. O sucesso não parou com a morte da chefe de Estado, que ao longo de sua vida teve 30 desses cachorros. De acordo com o Pets for Homes, um site de venda de animais, o valor médio dobrou nos últimos 3 dias. Nos anúncios mais recentes, os preços de alguns corgis superaram a barreira de 2.500 libras pela primeira vez. O site também tem registrado 10 vezes mais buscas diárias por corgis em relação à semana passada. Para os britânicos, não tem limite o amor pela rainha, que ficou mais tempo no trono do país. E essa edição fica por aqui. Daqui a pouco eu volto ao vivo no Jornal das 18h30. Obrigada pela sua companhia. Tchau.